Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Leitura Franca. No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as minhas leituras de fevereiro. Mas antes, quero pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, ativarem o sininho para sempre ficarem por dentro das novidades aqui no canal Leitura Franca. Bom, em fevereiro, eu consegui ler 6 livros e foi assim um mês um pouquinho atípico, porque eu li mais livros físicos do que e-book. Normalmente eu acabo lendo mais e-books no Kindle por causa da facilidade de carregar, né? Tipo, você levar para cima e para baixo o Kindle na bolsa é muito mais fácil, muito mais prático do que você levar os livros físicos. Mas em fevereiro eu li mais físicos. A minha primeira leitura de fevereiro foi o livro O Véu Escarlate. Esse livro aqui, ele se passa no mesmo mundo da série O Pássaro e Serpente, que é esse livro aqui. Essa leitura, eu classifiquei ela como 3 estrelas. Eu gostei, assim como eu gostei da série Pássaro e Serpente, eu gostei dessa leitura, só que o que acontece? Os livros de Pássaro e Serpente, eu li faz uns 2, 3 anos. E aí, quando eu fui pegar esse daqui pra ler, eu tive que dar uma procurada nos personagens, porque a maioria dos personagens que estão nos 3 livros da série também estão nesse daqui. Só que assim, depois de 2, 3 anos eu não lembrava mais quem eram os personagens. Então eu tive que parar e dar uma pesquisada, dar uma procurada, ver a resenha que eu tinha feito dessa série aqui para eu entender o que estava acontecendo nesse livro, O Véu Escarlate. Eu gostei, achei o desenvolvimento dos personagens bons. Tem algumas coisas assim que deveriam melhorar, mas não foi uma leitura, nem uma leitura ótima e nem uma leitura ruim. Foi 3 estrelas, bem mediano mesmo. A minha segunda leitura foi o livro A Cirurgiã, um suspense psicológico que eu classifiquei também como 3 estrelas. Eu gostei desse livro, eu gostei também do desenvolvimento dos personagens, mas o que me pegou nesse livro aqui foi o final. Eu tenho assim um pequeno problema com esses livros de suspense psicológico, porque eu acho que muitas vezes o autor ele vai a resolução de todo o problema, a resolução de todo o mistério, eles acabam indo pelo caminho assim mais fácil. E isso me incomoda um pouco. Tipo, todo o suspense, toda a história por trás do acontecimento principal da história, teve, tipo, uma resolução assim que eu não gostei. Sempre aparece uma irmã, sempre é um problema assim de família. Então, não gostei, tipo, não gostei do final. Eu gostei da escrita, a escrita, tipo, super prende, super leve, mas a minha nota de 3 estrelas foi realmente por causa dessa resolução, desse final que a autora deu para a história. A minha terceira leitura de fevereiro foi A Melodia da Água. Esse daqui foi um 4 estrelas. Eu gostei muito dessa história. É a segunda duologia, né, da Rebecca Ross, a mesma autora de Divinos Rivais. Divinos Rivais eu já tinha gostado bastante. Eu não gostei tanto em Divinos Rivais o fato da autora não desenvolver tanto a parte fantástica, a parte da magia, o que não acontece em A Melodia da Água.
A Melodia da Água, ela é uma mistura assim boa de elementos fantásticos, um quezinho assim mais escocês, porque tem aquela briga de clãs. Gente, essa daqui é uma mistura boa. Esse daqui é o primeiro livro de uma duologia, e o final da história te dá aquele gostinho de, meu, eu preciso do segundo livro porque eu preciso saber como que vai desenrolar as coisas. Gente, eu adorei esse livro aqui. Comentem aí se vocês querem um vídeo de detalhes sobre esse livro aqui. A Rebecca Ross, essa autora, ela tá surpreendendo bastante. Ela tá fazendo bastante sucesso com a escrita dela. Assim, facilita o fato de ela fazer duologias. Então, a gente não precisa ficar esperando aquele esquema de pirâmide pra gente saber a resolução dos personagens, a resolução da história. E esse daqui foi um 4 estrelas. A minha quarta leitura de fevereiro foi no Kindle, foi o livro Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. O editor vai colocar aqui, porque eu li no Kindle. Gente, esse livro eu tava assim, bem no hype pra ler, porque eu vi muita gente no ano passado falando bem, muita gente falando que foi um dos melhores livros que leu. Então, assim, quando a gente vê muita gente falando que foi um dos melhores livros que leu, então já te dá aquela ansiedade, aquela expectativa. A minha nota para essa leitura foram 3 estrelas. Assim, a história é legal, a gente vê assim, a gente acompanha os personagens, tem bastante desenvolvimento, a gente vê assim as diferenças entre quando os personagens eram crianças para quando eles estão na fase universitária. Só que assim, a história é legal, mas não pra ser o melhor livro que eu li na minha vida, entendeu? Eu acho uma temática bem interessante, que é a temática do desenvolvimento, da criação de games. É assim, uma história bem nerdzinha, mas pra mim foi um 3 estrelas. Não foi realmente a melhor leitura da minha vida. Então, mais uma vez, eu vou ao contrário do que a maré de leitores, a opinião da maré de leitores sobre essa leitura. A minha quarta leitura de fevereiro foi O Livro das Portas. Gente, esse livro aqui foi uma grata surpresa. Eu classifiquei ele como 5 estrelas, mas não foi favoritado, foi só 5 estrelas. Eu amei essa leitura. Eu já tinha visto alguns influenciadores recebendo esse livro da editora, e em uma das minhas passadas assim na livraria, eu vi e falei assim, nossa, preciso ler porque a premissa é muito interessante. E realmente, gente, esse livro, ele me surpreendeu e confesso pra vocês que ele tirou muitas lágrimas de mim. Porque, não é um spoiler, tem até na premissa dessa história que o avô da personagem principal, ele faleceu, e aí tem uma passagem do livro que ela, assim, descreve os sentimentos dessa saudade, toda essa parte do livro me pegou muito, porque eu tenho uma saudade enorme do meu avô, eu tenho até o nomezinho dele tatuado aqui no meu braço, e lendo essa parte assim, me pegou tanto, assim, foi uma transmissão de sentimentos tão intensa que eu tive que parar de ler um pouco, respirar, porque realmente eu tava chorando muito, eu não ia conseguir continuar fazendo essa leitura. Eu gostei muito da história, é uma mistura assim de magia com viagem no tempo, então assim, uma mistura muito, muito boa. A única coisa que não me fez favoritar essa leitura foi o fato que faltou desenvolvimento desenvolvimento da personagem, desenvolvimento da vilã da história.
Tem alguns pontos dessa vilã que são assim jogados, só que a gente não entende o principal motivo dela fazer as ações dela. Então, esse foi o motivo pelo qual eu não dei 5 estrelas. Porque se tivesse essas explicações a mais sobre a vilã, com certeza seria um 5 estrelas favoritada essa leitura aqui. Comentem aí se vocês querem um vídeo de resenha, um vídeo de resumo sobre essa história aqui, para vocês entenderem mais a fundo sobre essa mistura de magia com viagem no tempo. E a minha última leitura de fevereiro foi também no Kindle, foi o livro Depois Daquele Verão. O editor coloca aí a imagem. É um romance, né? Eu também classifiquei como 3 estrelas, porque eu acho que, assim, eu gostei. Eu sempre gosto de um romance. Eu acho que entre fantasias ou entre suspensos é sempre bom a gente ler um romance pra dar aquela respirada. Só que nesse livro eu acho que a personagem principal, ela sofria muito desnecessariamente. Tipo, a motivação que ela trazia, tipo assim, a história dela do porquê ela tava se infligindo aquele sofrimento todo, ela tava separada do amor da vida dela, tipo, pra mim não era justificável, entendeu? Então, assim, foi uma leitura fácil, foi uma leitura rápida. Eu acho que eu li em 2 dias essa história, mas só que não convenceu tanto, sabe? Então a minha nota foi mais porque foi fácil de passar o tempo, foi uma leitura fácil, mas a história em si, os motivos da personagem principal, assim, eles não foram tão convincentes. Então, assim, de uma forma geral, o meu mês de fevereiro, ele foi bem diversificado, porque teve romance, teve fantasia, teve suspense, então foi bem diversificado, só que o que prevaleceu foi a nota 3 estrelas, né? Então, apesar de ter sido um mês bem diversificado, foram leituras bem medianas, né? Se a gente for parar pra analisar. E assim, nesse mês eu não tive nenhuma leitura favoritada. Então, até o momento, nesse ano, eu só tive uma leitura favoritada. Espero que março seja diferente. Espero que março venha aí com leituras extremamente boas. E também desejo isso para vocês, que esse mês seja repleto de leituras boas. Quero lembrar vocês para seguir o Leitura Franca e nas outras redes sociais também. Nós estamos no Instagram, no TikTok. TikTok eu tento trazer vídeos curtinhos todos os dias falando também sobre leitura. Então sigam lá a gente em todas as redes e acompanhem todos os nossos conteúdos. E foi isso por hoje, leitores. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí quais dessas leituras vocês querem em detalhes, que eu trago vídeos específicos sobre elas. Um beijo e boa leitura!